Bem, primeiro parabéns à professora Aline, né, pela belíssima palestra. Não quis interromper para a gente poder ver todo o contexto da professora. Passou um pouquinho da hora, mas eu acho que é importante porque nós estamos aqui para poder beber conhecimento, né? Então, por isso que a gente deu toda essa oportunidade. Muito obrigado, parabéns. Eu queria agora chamar. Eu adiantado a hora, pessoal, a gente vai ficar nessa discussão aqui de algumas perguntas que você já interferiu durante a palestra e a gente vai resolvendo dessa forma que eu acho melhor, certo? Então a gente vai aqui agora chamar o Olivar Facó, que vai discutir com a gente o melhoramento genético de caprinos e ovinos no Brasil, desafios e perspectivas. O Olivar Facó é curso de graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual do Ceará, mestrado em zootecnia pela Universidade Federal do Ceará, doutorado em zootecnia, programa de doutorado em zootecnia da UFC. Em 2012 recebeu a Municipal de Morador Novo o título de cidadão morador novense, em reconhecimento ao trabalho de conservação e melhoramento genético da raça Morador Nova. Em 2014 recebeu da Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos o título Armando Teixeira Primo, categoria Coordenador de Recursos Genéticos Animais. Foi chefe adjunto de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Caprinos nos períodos de 2011, 2013, 2015 e 2019. Atualmente é pesquisador da Embrapa de Pesquisa Agropecuária. Tem experiência na área de zootecnia, com ênfase na genética e melhoramento dos animais domésticos, atuando principalmente nos seguintes temas: melhoramento genético, seleção, cruzamentos, caprinos, ovinos e conservação de recursos genéticos. Agora, Facó, por favor, nos dê mais uma grande palestra para esse grande público aqui. Obrigado. Obrigado, Germano. Bom dia a todos. Eu gostaria de primeiro agradecer a organização do evento, né, e dizer da felicidade de encontrar esse auditório cheio. Na última oportunidade, viu, Darlan, já parabenizando a você e a toda a organização, porque na última oportunidade teve um público bem menor, né? Então com isso eu já saúdo a todos e agradecendo por essa oportunidade. Tá? Bom, o que o Darlan pediu para a gente falar hoje era um pouco sobre melhoramento genético, e eu acho que a minha missão foi facilitada pela palestra da professora Aline, que me antecedeu, né? Porque ela já trouxe aí alguns elementos para a nossa discussão. Deixa eu passar. Ok. Bom, primeiro, acho que eu passei duas. O que eu preparei aqui como roteiro para a nossa conversa? Né? Primeiro, a gente fazer uma breve definição do que a gente entende por melhoramento genético, para a gente estar falando a mesma língua, né? Esclarecer o que é melhoramento genético e o que não é melhoramento genético. Depois, fazer um breve histórico das iniciativas do programa de melhoramento genético de caprinos e ovinos no Brasil, tentar fazer um resgate bem breve, para depois falar um pouco, né, das experiências recentes da Embrapa Caprinos e Ovinos nessa temática. Né? E então a gente poder finalizar com uma reflexão em termos de o que a gente entende que são os principais desafios e quais as perspectivas dos próximos anos, tá? Nessa temática. Bom, então, o que é melhoramento genético? Tá? Para a gente poder nivelar. Para a gente falar sobre isso, primeiro a gente precisa entender a produção de caprinos e ovinos. Né? E a gente já pode ter alguns elementos aí na palestra anterior. Mas quando a gente fala em produção de caprinos e ovinos, a gente precisa lembrar que essa produção, ela é fruto não apenas do componente genético, ou seja, da capacidade genética que os animais têm de expressar a sua produção, mas ela depende do ambiente que é fornecido para esses animais. Tá? Então não adianta você ter um animal, né, digamos que foi selecionado para alto desempenho se você não oferece as condições básicas. E quando a gente fala de ambiente, a gente está falando sobre tudo aquilo que não é genético. Portanto, envolve instalações, o clima da região, o solo, as condições de manejo reprodutivo, nutricional, sanitário, as decisões gerenciais, tudo isso é não genético.
são fatores que compõem o ambiente ao qual os animais estão expostos. Tá? Enquanto que o componente genético, ele envolve as decisões de seleção e acasalamento, ou seja, quem são os indivíduos que eu vou utilizar como reprodutor, como matriz, como que eu vou acasalar esses animais, como que se dá o processo de transmissão daquelas características que eu estou selecionando, é velocidade de crescimento, é prolificidade, etc. Qual é a constituição genética dos rebanhos, né? E até o mecanismo de ação dos genes, como é que os genes atuam para determinar aquilo que a gente consegue observar, que é o desempenho, que é o fenótipo e etc. Bom, então, esclarecido isso, a gente pode dizer de maneira bastante simples, se vocês forem consultar livros, aí vão encontrar diferentes definições, mas eu costumo definir que o melhoramento genético é um conjunto de processos seletivos e de direcionamento dos acasalamentos. Com que objetivo? O que é a seleção? É eu decidir que animais eu vou utilizar como reprodutores ou que animais eu vou utilizar como matriz. Isso é seleção. E os acasalamentos é quais reprodutores eu vou acasalar com quais matrizes. Tá? Mas com que objetivo? Fazer com que eu eleve a frequência na população, no rebanho que está sendo trabalhado, a frequência das combinações genéticas que são favoráveis àquilo que eu quero, a produção que eu estou almejando. Tá? Obviamente que, no final de tudo, o nosso objetivo é elevar o lucro, seja esse lucro financeiro, social, ambiental, sob qualquer aspecto, o objetivo é aumentar o benefício, vamos dizer assim. Bom, e aí vem a pergunta seguinte: quais são as ações que nós precisamos fazer para produzir esse melhoramento genético? Eu costumo classificar em duas ações principais. Né? A primeira, eu preciso identificar na população que está sendo trabalhada, a seleção, os acasalamentos, quem são os indivíduos geneticamente superiores. Quem são os indivíduos que têm um potencial genético maior para transmitir para os seus descendentes determinadas características que eu defini como o meu objetivo de ser melhorado. Né? Agora, não basta fazer essa identificação. Eu preciso ter uma forma de fazer com que esses indivíduos geneticamente superiores tenham o seu potencial genético, a sua carga genética transmitida para as gerações seguintes. Então eu preciso dar a esses indivíduos taxas reprodutivas mais elevadas. Ou seja, eu preciso multiplicar esse material genético que eu identifiquei como superior. E para isso, as ferramentas que nós temos no melhoramento genético são a seleção, né? Ou seja, quem são os animais melhores, identificar esses melhores animais, os métodos de acasalamento, ou seja, quais reprodutores acasalar com quais matrizes, e por último, as técnicas de multiplicação animal. Tá? O que são essas técnicas de multiplicação animal? Inseminação artificial é aquela mais acessível, transferência de embrião, fertilização in vitro e etc. Tá? Fazendo um parêntese aqui para alertar que muitas vezes a gente observa um certo confundimento, né? Achar que fazer transferência de embrião ou inseminação artificial você está fazendo melhoramento genético. Né? Isso pode ser verdade ou não. O que vai depender? Vai depender da qualidade do material genético que você está multiplicando. Se esse material genético que você está multiplicando for realmente bom para aquilo que você quer, vai produzir o que você quer, o melhoramento genético. Agora, se não for bom, se não tiver uma avaliação adequada, você pode estar fazendo, não existe essa expressão, né? Mas você pode estar fazendo um pioramento genético, você pode estar estragando aquilo que você já tem lá, tá? Porque o potencial dessas técnicas é muito grande. Você consegue produzir centenas, milhares de filhos de um reprodutor utilizando essas técnicas. Né?
foi só com você não, Adriano. Eu acho que o companheiro, acho que você está na frente do sensor aí. Não? Agora passou, né? Passou. Bom, então, se são esses os passos, o primeiro passo que eu penso é como é que eu vou fazer para identificar os indivíduos geneticamente superiores, aqueles que vão transmitir as características que eu quero para as próximas gerações. Aí vem a pergunta: olhando para esses dois animais aqui da foto, né? Quem é o superior? Será que a gente consegue definir quem é o superior? É o da esquerda ou da direita? Vou responder, vocês vão fazendo as perguntas e vou responder, tá certo? São da mesma idade. Aí da esquerda tem a característica bem importante para o mercado, que é a carne nobre do pernil. São da mesma idade, e se eu disser para vocês que eles são filhos do mesmo pai, da mesma mãe, nasceram no mesmo dia e pesaram o mesmo, tiveram o mesmo peso ao nascer? Alimentação. Essa diferença aqui é essencialmente o manejo que foi dado, tá certo? Esses animais são gêmeos, né? Não são univitelinos, não tem como afirmar isso, porque a gente não fez nenhum exame, mas eles nasceram do mesmo pai, da mesma mãe, no mesmo dia e tiveram exatamente o mesmo peso ao nascer. Qual é a diferença? Esse aqui foi para um teste de desempenho, né? Recebeu a dieta, melhores condições de manejo e etc. Né? E a diferença de tempo que tem aqui entre o manejo que um recebeu e outro foi de 3 meses. Tá? Então, o que eu quero alertar para vocês é que fazer a seleção simplesmente com base no olho pode nos ser bastante traiçoeiro, né? Porque eu não sei qual é a história que está por trás disso aí, tá? Então eu poderia dizer para vocês que muito provavelmente, geneticamente, esses animais são muito parecidos, tá? Mas quando a gente observa a diferença e o luto está correto, né? Se eu fosse olhar, eu ia selecionar o da direita, né? Um animal muito mais encorpado, com uma estrutura muito melhor do que o da esquerda, do que o da direita, tá? Bom, e por que isso ocorre, gente? Porque isso que nós conseguimos observar, que a gente na academia chama de fenótipo, né? Ele não é resultado só do genótipo, ou seja, da constituição genética do indivíduo, mas também do ambiente que esse animal recebe, tá certo? Só que no melhoramento genético nos interessa conhecer o valor genético dos animais, né? Não se ele é bonito e tal, porque como nós vimos na imagem anterior, essa beleza pode ser fruto simplesmente de um bom manejo, né? Agora, nós temos um problema que nós não conhecemos os genes, pelo menos a maioria deles, a grande maioria. Tem um ou outro que a gente já conhece, que a genética molecular nos permitiu, o estudo DNA, né? Mas a grande maioria deles nós não conhecemos. E aí, o que acontece? Qual é a informação que nós temos disponível para fazer esse processo de identificação dos indivíduos geneticamente superiores? A informação que nós temos, aliás, que nós podemos ter disponível, né? São o fenótipo, ou seja, o desempenho do animal, tá? Aquilo que a gente consegue ver, que a gente consegue medir, e as relações de parentesco, quem é pai de quem é filho de quem, tá? Bom, e como é que a gente consegue capturar essas informações? Por meio de um processo que a gente chama de escrituração zootécnica, ou seja, anotação. Eu preciso anotar, saber quem são, qual foi o desempenho, quanto que esse animal pesou ao nascer, quanto que ele pesou ao desmame, pós-desmame, uma série de características que nós vamos poder falar rapidamente mais na frente, tá? Porque a partir dessas anotações, eu tenho dados que eu vou poder submeter à análise estatística e aí ter o que nós chamamos de as diferenças
esperadas na progênie, ou isso para animais de corte, né, a gente chama de diferenças esperadas na progênie, ou as PTAs, que são as capacidades previstas de transmissão, que nada mais são do que uma estimativa do valor genético do animal, da capacidade que esse animal tem em transmitir determinada característica para os seus descendentes. Então eu posso ter um adepto para peso ao nascer, um adepto para peso ao desmame, um adepto para prolificidade, para todas as características que nós entendemos como importantes e decidimos anotar. Tá? É claro que eu estou simplificando aqui o processo, tá? Mas a ideia é a gente poder ter uma mesma linguagem quando a gente está falando de melhoramento genético. Um programa de melhoramento genético ele é bem mais complexo, ele tem uma série de passos, né, que precisam ser obedecidos. Eu preciso descrever, entender o sistema de produção, eu preciso entender o mercado, eu preciso entender quais são os objetivos, né, para que a gente possa formular os objetivos do programa de melhoramento, possamos escolher o sistema de acasalamento, fazer a estimativa dos parâmetros de seleção e os pesos econômicos. Isso é fundamental, os pesos econômicos, ou seja, eu preciso saber quais características do desempenho dos animais têm maior efeito na lucratividade do meu sistema. Tá? Por exemplo, a professora Aline, que há pouco tempo, falou do peso adulto do Ronaldo Nova como sendo um peso baixo. Né? Relativamente, quando você compara com outras raças, de fato é um peso baixo. Só que essa é uma característica cujo peso econômico é negativo. O que eu quero dizer? Quanto maior o animal, menor a eficiência do sistema de produção. Isso de uma maneira geral. Isso não é regra, né, que vai se aplicar em absolutamente todos os sistemas, mas de uma maneira geral, quanto maior o animal, ou seja, quanto maior a matriz, maior o custo de manutenção dessa matriz. Mas você vai ter que gastar com alimento, com trato e etc. Tá? Então eu preciso definir esses pesos econômicos. Eu preciso, a partir daí, fazer uma proposta do sistema de avaliação genética. Tá? Então não vou cansar vocês aqui com esse série de passos, porque o essencial eu acho que já deu para a gente compreender em termos de o que é exatamente melhoramento genético. Dito isso, a gente passa então agora para a próxima fase, que é fazer um breve histórico da trajetória do melhoramento genético de caprinos e ovinos no Brasil. Começando aqui pelos caprinos. Tá? Então a gente buscar lá, quando se começou a fazer esses estudos, né, as condições de criação mais comuns de caprinos no Brasil são as condições extensivas. Né? Em 1975 nós temos uma coincidência aqui em Amélia, né? O ano que criaram a Embrapa Caprinos Ovinos foi exatamente poucos meses depois foi fundada a Associação Brasileira de Criadores de Caprinos. Em 1980, nos anos 80, né, a Embrapa Caprinos e parceiros trabalhou o programa de melhoramento genético de caprinos. Foram, digamos, as primeiras pesquisas mais organizadas na área do melhoramento genético. E o que foi produzido nesse período? Foi produzido a caracterização e o conhecimento das principais raças e grupos genéticos explorados no Brasil. Aí foi que, quando foram feitos os primeiros estudos, que tem ideia, Mochotó, repartida, marota, o próprio SRD, que é sem padrão racial definido, Anglo-Nubiano, Buge, Parda Alemã, Mambrina, Sannen e Top. Então foi o que se conseguiu cumprir nesse primeiro momento. Né? E dentro desses estudos se concluiu mais ou menos que as raças caprinas locais, né, tinham baixa aptidão leiteira, e não poderia ser diferente, não foram selecionadas para essa condição. Tá? Seguido a isso, nós tivemos então um ciclo de importações, né, de animais, de raças de diferentes países, né, é o que a gente chama de raças exóticas, e essas importações foram realizadas por associações, né, ou mesmo por alguns criadores individualmente, buscaram esse processo de importação, e aqui tem um papel destacado da INEPA,
né, que trabalhou bastante, principalmente mais recentemente, importação de alguns animais da África do Sul, né? E em meados da década de 90 a gente teve aí, passou a ter restrição, principalmente para as raças leiteiras, né? Restrição a essa importação em função de questões sanitárias, né? Além disso, nós temos aí uma série de iniciativas individuais, né, ou de pequenos grupos de criadores com importação de animais e a seleção, que a gente chama de seleção empírica, a seleção que é feita de acordo com os conhecimentos do produtor, né, e ele vai tentando manejar esse processo de seleção à luz do conhecimento que detém, né? E em 2005, portanto aí 17 anos atrás, a gente iniciou o programa de melhoramento genético de caprinos leiteiros do Capragênio, tá? Então, com isso, eu sintetizo aqui esse resumo dessa trajetória para caprinos. E ovinos. Primeiro é interessante a gente perceber que com ovinos a gente tem duas realidades muito distintas, né? Principalmente lá no início, né? No sul, a gente tem uma constituição genética fundamentalmente com raças para lã, como a merina ideal, e a raça corredale para dupla aptidão, né, carne e lã. E no Nordeste a gente tem fundamentalmente um foco na produção de carne, ou mesmo um foco na produção de animais para subsistência, ou seja, para o alto consumo, tá? Com as raças nacionais e mestiços dessas raças nacionais com outras raças, tá? Em 1942, nós temos aqui, eu acho que está certo, né, Magali? Em 1942, nós temos a fundação da Associação Rio Grandense de Criadores de Ovinos, que depois virou a ARCO, que é a Associação Brasileira de Criadores de Ovinos. A ARCO desenvolveu nesse período de 77 até 95 o PROMOV, né, que foi o Programa de Melhoramento Genético dos Ovinos, né, que foi um programa que teve alcance mais regional, lá na região sul, mas que foi um trabalho muito interessante, chegou a avaliar mais de 30 mil reprodutores, né, para lã e carne. No início dos anos 90, a gente tem aí a crise da lã, né? E aí foi um baque bem grande, né? E o Rio Grande do Sul até trabalhou mais o corredale, porque era meio de dupla aptidão, né? Teve uma ligeira recuperação, mas depois se agravou, segundo o estudo do colega Otávio, né? Nos relatou, tá? E depois a gente tem, depois da crise da lã, a gente tem essa ascensão do corte, né? Como a lã deixou de ser o foco, passou-se então a buscar na importação de raças com aptidão para corte lá para a região sul, né? E aí vem o Hampshire Down, Suffolk, De France, Texel, né? Trabalhando animais meio sangue no primeiro momento, ou seja, o cruzamento com as raças que lá estavam, para depois então trabalhar cruzamentos absorventes. E aqui no Nordeste, né, no início dos anos 90, a gente tem um crescimento, principalmente da raça santinês, né, anos 90, início dos anos 2000, e uma expansão até para a região sudeste, tá certo? E centro-oeste. Entretanto, sem um programa formal de melhoramento genético, prova de desempenho, etc., né? Era mais um trabalho mais empírico, né? Uma seleção muito focada naquilo que a professora Leme destacou, né? Seleção para caracteres do padrão racial, de morfologia, mas sem uma seleção objetiva para desempenho produtivo ou reprodutivo. Ainda nesse período, nos anos 90, a Embrapa Caprinos teve um projeto, né, de seleção de ovinos deslanados para o melhoramento genético dos rebanhos experimentais e rebanhos privados no Nordeste. Todavia, esse projeto foi encerrado 5 anos após o início, por falta de adesão dos criadores, né, com as metodologias de avaliação.
E agora, nos anos 2000, né, a gente tem aí a ARCO, tem esse registro da ARCO e a Agropecuária Sul, o 5º teste de desempenho centralizado, para ovinos tipo carne, Texas, Suffolk, Hampshire Down e de France. E a IMEPA, né, nos anos 2000, com as provas de grande peso, né, em associação com a Associação Paraibana de Criadores de Caprinos e Ovinos, a APAC, né, criando o Programa de Avaliação de Desempenho de Ovinos da raça santenense. Nos anos 2000 ainda, nós tivemos o Programa de Melhoramento Genético da raça santenense, conduzido numa parceria da Associação Sergipana de Criadores de Caprinos e Ovinos e o Grupo de Melhoramento Genético da USP, né, da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, da USP, e foi um trabalho muito bacana. Chegaram a lançar sumário de avaliação durante alguns anos, mas depois acabou sendo descontinuado, pelo menos até onde eu sei. E em 2003, o colega Lobo, né, até por uma demanda que surgiu no primeiro momento de criadores, criou o Programa de Melhoramento Genético de Caprinos e Ovinos de corte, o Genecop. Bom, então com isso a gente faz esse resumo, né, bem rápido desse histórico de iniciativas que tinham por objetivo a promoção do melhoramento genético. Tá? E eu passo agora a narrar para vocês, brevemente, essas experiências mais recentes que nós pudemos estar conduzindo nessa temática. Uma para corte e outra para leite. A primeira delas, que é o Genecop, né, e eu acho que dentro do Genecop, a experiência que a gente conseguiu avançar mais foi a do Núcleo de Melhoramento Genético participativo de ovinos da raça Morada Nova, que a professora Aline mencionou mais cedo. Tá? E esse trabalho, tá, ele começou com esse processo de definição, em colaboração com os criadores da raça Morada Nova do município de Morada Nova, da definição participativa dos objetivos e dos critérios de seleção, ou seja, o que nós queremos melhorar e quais são as características que nós vamos observar para melhorar. Tá? Então definiu-se que eu queria melhorar a velocidade de crescimento, todavia sem perder as características do ovino Morada Nova, que a professora Aline já destacou e eu não vou repetir aqui para vocês. Tá? E nesse trabalho, a gente realmente foi um trabalho que nós tivemos um contato muito próximo. Todo mês eu estava em Morada Nova, fazendo reuniões mensais para a gente conduzir esse processo. Tá? Então, nós implantamos a escrituração zootécnica, que eu mencionei anteriormente, ou seja, registrando lá as informações de desempenho produtivo e reprodutivo, os controles de genealogia para saber quem era o pai das crias, né? Para que essas informações aqui pudessem então ser utilizadas para avaliação genética e a gente cumprir aquele passo que eu mencionei anteriormente, que é identificar os indivíduos que são geneticamente superiores para as características que a gente escolheu. Tá? Agora, para fazer essa avaliação genética conjunta com vários rebanhos, nós tivemos 12 rebanhos trabalhando, né? Nós precisamos fazer a conexão genética entre esses rebanhos. Brasileira, né, de criadores de Morada Nova, né? E eles são fornecedores de reprodutores. Né? Infelizmente, hoje, esses reprodutores que estão, como a gente teve uma descontinuidade a partir de 2017, você não vai ter aí mais, digamos, com esse processo de avaliação genética que a gente conduziu. Tem produtores que mantêm fielmente o programa. Isso. Não, hoje você tem dentro da associação, eu vou mencionar mais à frente o que nós encontramos, né, de resultado. Mas hoje você vai entrar em contato com a associação, então existem vários criadores, que você vai conseguir material genético de qualidade, dentro do padrão racial, etc. Mas você não vai ter essa informação de DEP, de avaliação, de quem foi o animal elite. Infelizmente, hoje não. Mas ele vai chegar lá mais na frente, espero. Nós também, com foco na agregação de valor,
nós procuramos buscar, trabalhando junto com os criadores, a criação de uma marca, né, uma marca coletiva, para que essa marca, que é o Cordeiro Morada Nova, pudesse então ser utilizada para agregação de valor a essas carcaças, e aí poder aumentar a renda dos criadores. Tá? Então esse foi um outro resultado. E como a professora Aline já mencionou, em 2012 a gente teve o lançamento do primeiro sumário, né, que infelizmente ficou só nesse. Mas nessa ocasião nós tivemos mais de 3.000 animais avaliados para 9 características. Tá? Tem que descontar o tempo do negócio. Não, infelizmente hoje a gente não tem nenhum projeto com esse propósito. O financiamento que nós tínhamos à época era para a gente constituir esse banco para garantir a conservação da raça. Né? Espera aí, passou, foi tudo ok. Eu acho que eu vou pedir para vocês passarem aí. Será que não é melhor? Não? Será que é a pilha que está ruim? Entendi. Ok. Apertar uma vez. Mas, como diz o poeta, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Né? Fazendo esse trabalho, nós nos deparamos com o fato de que era simplesmente impossível trabalhar o melhoramento genético da raça Morada Nova sem mexer no padrão da raça. Por quê? Porque da forma com que está definido o padrão da raça, eu tenho um elevado número de animais que são descartados porque não atende a um ou outro critério do padrão. Ou porque tem uma manchinha preta aqui, ou porque a cauda não, ou porque o espelho nasal, né, o focinho é mais despigmentado. Quando você junta isso, um monte de pequenos detalhes, você tem pouquíssimos animais que restam para a seleção, e aqueles que restam, por exemplo, o macho reprodutor é menos porque eu preciso de menos macho, então o impacto é menor. Mas fêmeas, praticamente o que sobra de fêmea é o que eu preciso para repor as que estão envelhecendo, né, do rebanho. Então, com isso, não tem mudança genética, ou ela é muito reduzida, que é o que a gente vê nesses gráficos aqui. Ó. O que acontece com o valor genético médio para a característica peso ou desmame ao longo do tempo, ao longo dos anos. Então, ao longo desse tempo todo, praticamente a gente tem essas oscilações que são normais, mas a mudança genética é praticamente zero. Tá? E essa seleção é muitas vezes feita sem foco na função econômica, como destacou a professora Lívia. Sem foco no desempenho, porque como o criador ele precisa obedecer o padrão racial, senão não é da raça, né? Então ele, vamos dizer assim, eu às vezes com os criadores eu dizia, nós estamos sob uma camisa de força, nós não temos como nos mexer, porque o padrão racial está numa situação que ele não permite. Né? O que sobra dessa seleção pelo padrão racial é o que eu tenho que repor. Então não tem seleção para desempenho. Bom, e aí, para a gente já encaminhar, eu vou tentar acelerar, senão a gente vai extrapolar demais o tempo. Em 2005 a gente iniciou o Capragênio, que é um programa de melhoramento genético de caprinos leiteiros, tá? Coordenado por nós, Embrapa Caprinos e Ovinos, junto com a Embrapa Gado e Leite, e nós tivemos uma parceria principalmente nesse primeiro momento do Capragênio, para estabelecer o primeiro teste de progênio, né? A BCC e as subdelegadas, né? Particularmente a Caprileite, né? Caprileite, Capripau, Rio Capri. E esse programa, quando a gente começou lá em 2005, depois, o primeiro passo, feito o teste, estabelecido o teste progênio, o passo seguinte foi implantar o serviço de controle leiteiro, que é justamente aquela escrituração zootécnica que eu falei para vocês, que eu vou coletar qual é o desempenho das cabras e etc. Né? Então a gente fez uma negociação com o Ministério da Agricultura e as associações, e foi feito um convênio entre o MAPA e a
Caprileite e a Comigo, lá de Minas Gerais, para a gente iniciar o controle leiteiro. Tá? E como as distâncias dos rebanhos são muito grandes, vocês terem ideia, são 3.000 quilômetros que eu tenho que rodar para rodar todos os rebanhos, a gente usou lá, né, a expertise e a capilaridade da Associação de Criadores de Gado Holandês de Minas Gerais para fazer esse controle leiteiro. Tá? Então, com isso, a gente implantou o programa de uma maneira geral. Já foi 3. Eu vou pedir para tu passar, tu dá uma batidazinha, tá? Ok. E o programa vem evoluindo desde então. Tá? O processo de seleção dos mods do teste Progênie, por exemplo, quando a gente começou, a seleção, o primeiro grupo foi por indicação. Né? E aí foi Toninho Valadares que ajudou a gente a partir da lista de mods que veio das associações das subdelegadas. E eu disse: Toninho, me ajuda aí. O problema é teu, diz quais que eu vou, porque eu não tinha nenhuma informação de produção para fazer essa seleção. O segundo grupo, a gente já tinha as produções de leite das mães, então a gente selecionou os lotes com base na produção de leite das mães, e a partir do terceiro grupo, do teste Progênie, a gente já tinha as primeiras avaliações genéticas, né? O valor genético dos animais para a produção de leite. Hoje, nós temos no controle leiteiro mais de 77 mil controles leiteiros individuais, com mais de 10 mil lactações dessas 3 raças, e desde 2009 a gente tem, além da informação de quanto que o animal produziu de leite, tem a informação de quanto que foi produzido de proteína, de gordura, né, de extrato seco e lactose. Pode passar? Além disso, a gente hoje tem um banco de DNA, né, dos animais que foi coletado, que permitiu a gente já começar a usar a genômica na avaliação genética dos animais da raça Sânia, que é a raça mais expressiva no programa. Tá? Aqui apenas para ilustrar o serviço de controle leiteiro, que ele funciona. Aqui está o Capril, então o técnico da associação vai lá fazer o controle leiteiro, pegar as anotações de produção de cada animal. Essas informações são então inseridas no sistema de gerenciamento de rebanhos do Caprogênie, que é um sistema informatizado que funciona pela web. Né? Então, de lá de Minas, a associação coloca os dados aqui, a gente analisa e devolve para os produtores as informações de avaliação genética e ajuda também no processo de seleção e de orientação dos acasalamentos para controlar a endogamia. Pode passar? Então, em 2014 a gente lançou o primeiro sumário de avaliação genética da raça Sânia, e depois a gente teve, em 2017, foi o segundo sumário, mas o primeiro com avaliação genética, em que a gente pôde incluir a genômica nesse processo para aumentar a confiabilidade das avaliações. Em 2021 a gente teve o terceiro sumário, e agora esse ano a gente lançou o quarto sumário, né, do Caprogênie, sendo o primeiro da raça alpina. Próximo. Pode passar. Volta. Bom. Isso. Alpina para alpina. E eu acho que esse é o resultado mais interessante, né? Que mostra que a gente fazendo o dever de casa, você consegue colher os frutos. Né? Esse é um gráfico que mostra a tendência genética, ou seja, o que aconteceu com o valor genético médio dos animais ao longo do tempo, ao longo dos anos. Tá? Essa aqui não está tão visível para vocês, mas aqui tem uma linhazinha verde, ó, tá certo? Que é o valor genético médio dos animais. A gente começa o Caprogênie aqui em 2005, em 2009 a gente tem a primeira avaliação genética. E aí percebam o que acontece a partir de 2009, quando os criadores têm acesso à primeira avaliação genética e passam a decidir sobre a seleção dos reprodutores de matriz com base nessa informação. O valor genético sobe, ó. O valor genético médio das crias que nascem nos anos subsequentes é bem maior do que dos anos anteriores. Ou seja, o negócio funciona, não é ficção. Tá? E ao mesmo tempo, nessa linhazinha azul, eu tenho uma consanguinidade, ou endogamia. Ela está mantida, a partir da orientação dos acasalamentos, mantida sob controle aqui em até 4% de uma maneira geral. Tá? Pode passar. Bom, hoje,
Volta aí. A gente está na parceria, né, com a DCC para implantar o Capragene na região Nordeste. Né? A gente já teve a capacitação lá em Monteiro, né? A gente capacitou em Monteiro, ou melhor, na Paraíba, os técnicos da Empaer, que é a nossa parceira na Paraíba, né? E em Pernambuco, os técnicos do IPA para fazer o controle leiteiro dos rebanhos que vão participar do programa. Né? Então, nós temos Empaer na Paraíba, IPA em Pernambuco e a BCC como a nossa parceira. A ideia é a gente poder chegar nos outros estados. Quando é que a gente vai conseguir chegar aí? Aí a gente vai ver mais na frente, tá? Pode passar. Bem, gente, então eu me encaminho agora para o final, fazendo a reflexão em cima de tudo isso que eu mencionei anteriormente. Né? O que a gente precisa fazer para que o Capragene, o Genecoc e outras iniciativas como da professora Aline, né, não sejam só mais uma página virada ao longo daquela história que eu falei lá atrás de insucesso? Porque se a gente for olhar as histórias, a trajetória do melhoramento genético caprinos e ovinos no Brasil é uma trajetória que mostra iniciativas e interrupção. O que a gente pode fazer, e aí eu faço algumas reflexões, mas eu não tenho todas as respostas, certamente, né, para que a gente não tenha essas iniciativas frustradas mais na frente. Tá? O primeiro desafio que eu vejo é financiamento. Muitas dessas iniciativas interromperam por falta de financiamento. Porque funcionar, elas funcionam. Talvez o caso do Morada Nova seja um pouco atípico, né? Porque nós encontramos aquela pedra lá no meio do caminho. Mas funcionar, funciona. Tá? E aí vem essa pergunta: será que há falta de investimento em melhoramento genético, nessas ações de melhoramento genético? Ou será que nós temos um investimento muito disperso? Né? Eu poderia dizer para vocês que o meu sentimento é que não falta investimento. Tem muito dinheiro sendo investido em dezenas de programas ditos de melhoramento genético, mas que de melhoramento genético tem muito pouco. Que são o quê? Programas de compra e distribuição de reprodutores, que não tem uma menor avaliação, né, para além daquela que é fundamental, que é importante, que é feita pelas associações de criadores, que garante que o animal tem um padrão racial, tem uma genealogia e tal. Mas para além disso não tem. Então tem muito dinheiro sendo investido, mas esse dinheiro está muito disperso. E aí, se a gente não conseguir estabelecer uma estratégia para isso, nós vamos continuar patinando e continuando virando a página dessas iniciativas. Até que não tem uma entidade de controle centralizado. Exato. No passado a gente até tinha uma situação mais favorável, né? Existia mais recurso e até algumas instituições conseguiam fazer, porque esse recurso era centralizado e a partir dessa instituição havia uma descentralização. Né? Hoje, infelizmente, não tem mais essa situação. Um outro desafio, assim, na verdade, dentro desse desafio do financiamento, nós temos a dependência de recursos financeiros governamentais. Tá? Essa dependência ela é muito complexa, porque faz com que esse tipo de financiamento ele envolve muitas incertezas. Por que é incerto? Porque ciclicamente a gente tem crises econômico-financeiras, e aí na hora que tem essas crises, os gestores públicos muitas vezes são obrigados a priorizar. Opa, peraí, tem gente morrendo de fome, eu vou ter que colocar dinheiro aqui para salvar as pessoas e não para financiar isso aí. Tá? Pode passar. Ok, obrigado. E aí, gente, o grande desafio que eu vejo para a sustentabilidade dessas iniciativas de melhoramento genético é a construção de novos caminhos que permitam a diferenciação mercadológica, a diferenciação e agregação de valor aos produtos dos programas de melhoramento genético. Ora, se eu faço todo esse trabalho, eu estou investindo, identificando animais geneticamente superiores,
eu preciso fazer com que esses reprodutores, matrizes, semi-embriões de elevado mérito genético se diferenciem mercadologicamente e, portanto, eles possam, não, pera lá, esse reprodutor aqui ele é melhor, então eu topo pagar um pouco mais do que aquele que só tem determinadas características. Tá? É preciso a gente trabalhar isso. E aí, historicamente, as nossas iniciativas de melhoramento genético têm falhado nesse processo, porque a gente nunca pensa no mercado. Às vezes existe até uma aversão. Opa, não quero mexer com negócio, porque misturar negócio com pesquisa é um negócio que não vai funcionar. Então a gente precisa pensar isso melhor. Porque isso aqui, essa agregação de valor vai permitir sim o aumento das receitas dos criadores que estão investindo no melhoramento genético, para que esse aumento da receita possa fazer frente aos custos que são inerentes a um programa de melhoramento genético. Tá? Fazer melhoramento genético, trabalhar a estruturação zootécnica, é uma tecnologia muito simples, mas ela demanda tempo, né? Então há um investimento que precisa ser feito. E aí, gente, quando a gente olha para o mercado da genética de caprinos e ovinos, que eu acho que esse é um dos nossos grandes desafios, é entender melhor esse mercado. Se a gente for olhar, hoje, quais são os qualificadores de mérito de um reprodutor, de uma matriz de caprino ou ovino no Brasil? Os qualificadores essenciais de mérito são o registro genealógico, né? Ou seja, eu sei que aquele animal é filho daquele reprodutor, aquela matriz e etc., que é importante, é fundamental ter essa segurança, porque quando você não tem essa informação, você está mais exposto ao risco ainda. Você está comprando um animal que diz ali que é santinês, mas de repente o bicho é um F1 de outra coisa, apenas parece um santinês ou um morada nova. Tá? Então isso aqui é importante. Tá? E eventualmente prêmios em exposições agropecuárias. Então são esses os dois principais qualificadores que fazem com que o preço de um reprodutor, de uma matriz caprino-ovino, vai ser maior ou menor. Tá? Então, como eu falei, garante que o animal, esses qualificadores, né, garantem que o animal está dentro do padrão racial, tem uma origem conhecida, tá? Avalia a beleza do animal e quanto que ele preenche esses requisitos, todavia diz pouco da capacidade que esse reprodutor, essa matriz, tem de transmitir as características para os seus descendentes. Tá? Agora, talvez o mais complexo seja esse último item aqui, que eu acho que a professora ali tocou nesse ponto, né? Que é os animais criados em condições muito distintas daquelas para onde ele vai se esperar que desempenhe. Tá? Então, na maioria das vezes, esses animais aqui, que estão nesse eixo aqui, eles são criados em condições de ambiente extremamente favoráveis, né? Muito bem tratados e etc. Só que depois, essa condição ela está distante do sistema, é uma condição distante do sistema de produção comercial, do sistema do tauá. E aí quando você compra um reprodutor desse e põe lá no tauá, o bicho, vamos usar o termo aqui, né, presente, é reprodutor Nutella, né? Ele não aguenta o rojão. Tá certo? Por quê? Porque ele foi selecionado numa condição diferente daquela que ele está sendo exigido produzir. Tá? Próximo. Próximo. Ok. Agora eu me perdi. Tá certo agora? Ok. Então, gente, dentro desses desafios, aí eu quero chamar a atenção para a importância das associações de criadores, associação de produtores. Eu vejo que elas têm um papel fundamental. As duas experiências que eu apresentei para vocês, elas não teriam acontecido se não fossem as associações. Né? Seja a BCC, seja a ABMOPA, a ARCO, elas são fundamentais nesse processo.
Né? Porque a estruturação do programa de melhoramento exige um certo ordenamento, trabalhadas, e isso precisa, mais ainda do que isso, não se faz, vamos deixar claro isso aqui, não se faz melhoramento genético com um rebanho pequeno. Eu tenho 30 matrizes ali e eu vou fazer seleção. Faz seleção, se der uma sorte, às vezes tem a sorte, né? Às vezes sai um animal excepcional e coisa do tipo, mas melhoramento genético se faz com grandes populações, com grandes rebanhos. Como nós temos, por característica, pelo menos aqui no Nordeste, não, isso é um pouco diferente, mas também tem um pouco disso, são rebanhos pequenos, né? De uma maneira geral. Então, ou nós trabalhamos de forma associativa, cooperativa, ou não se consegue avançar. Tá? Então, é importante isso aqui para que as associações busquem, por exemplo, parcerias com empresas privadas, com universidades, com instituições de pesquisa, que podem fornecer tanto a infraestrutura, né, de coleta de dados, de tratamento desses dados, como pessoal, né, como especialistas nessa temática para apoiar esse processo, né, para promover a conexão genética entre os rebanhos, para implantar as provas zootécnicas de controle leiteiro, de controle de desenvolvimento ponderal, né, e inclusive testes de desempenho. Próximo. Bom, então, gente, para finalizar, o que eu vejo como perspectiva? Primeiro, nós temos aí uma grande oportunidade para investimento. Por que eu digo que a gente tem uma grande oportunidade de investimento? Tem um ditado popular que diz que em terra de cego quem tem olho é rei, né? Então é bem isso aqui que a gente tem, tá? Quem investir para fazer isso aqui, para além do registro genealógico, ou seja, fazer o registro genealógico, mas avançar para além do registro genealógico e das exposições, vai sair na frente e se diferenciar no mercado. Por quê? Quem é que tem reprodutor aqui no Brasil, reprodutor e matriz com avaliação genética? Tem um grupo que está começando lá no sul, né? Eu ainda ouvi o galo cantar, não sei exatamente onde, pequenininho, mas está começando, muito bom, né? Mas quem tem hoje, praticamente ninguém. Então quem começa tem um monopólio de mercado. E aí, se souber trabalhar adequadamente o marketing, vai ter uma situação bem favorável. Por outro lado, eu acho que é fundamental que nós pensemos, né, numa política pública para organizar esses investimentos que, como eu mencionei, estão muito dispersos. Né? Tem muito investimento, eu não tenho dúvida disso, só que estão dispersos em distribuição de reprodutor e matriz com um resultado ali de curto prazo, mas que depois não tem consequência. Né? Então nós precisamos de uma política pública para organizar isso e para acelerar o processo, né? Para que a gente possa minimizar o risco desse investimento inicial que é necessário e ajudar esses criadores que resolverem fazer esse investimento a, como eu dizer aqui, atravessar a arrebentação. A arrebentação é quando você está na praia, né? E aquelas ondas batendo e você quer entrar, mas as ondas não deixam, elas ficam te empurrando para fora, né? Então a gente precisa aí de uma política que nos permita isso aqui para a gente conseguir furar essa arrebentação e ir para o mar aberto e aí poder navegar com mais tranquilidade. Próximo. Bem, gente, desculpe se eu me alonguei demais, espero ter cumprido com o que me foi solicitado, eu fico à disposição. Obrigado. Obrigado, Facol, por mais uma palestra maravilhosa que nós ouvimos. Eu queria chamar o Darlan aqui para poder fazer essa transição, né, Darlan? Agora vai ter o próximo mês de agosto, uma palestra daqui a pouco. Mas agradecer a atenção de todos vocês, parabenizar tanto as pessoas como o Facol, os dois palestras maravilhosos que nós tivemos. E espero que o PEC Nordeste seja um sucesso para essa cabeça objetiva tão importante para o nosso Estado. Parabéns a todos e obrigado. Darlan, com você. Bom dia a todos, agradeço ao Facol pela brilhante palestra, mais uma vez aqui, e vamos aguardar 5 minutos, enquanto a doutora Magali, a próxima palestrante,
aqui no circuito para poder fazer sua palestra. Só um minutinho. Alguém tem alguma pergunta para o doutor Facó? Por gentileza? Pode fazer, amigo. Só um minutinho. Bom dia, eu sou João de Deus, Sebrae Paraíba. E diante da experiência que a gente tem com os produtores, né, de caprinos e ovinos, gera-se grandes expectativas, porque a gente tem provocado o empreendedorismo, ver como o seu empreendimento como negócio. E eu gostaria que você trouxesse para nós um pouco a sua experiência, né, diante do mercado. O que o mercado exige, né? Isso é muito importante para que nós vejamos e qual o tempo de padrão de produtos, né, que pode ser chegado para ter um produto de qualidade, uma carne de qualidade. Bom, eu não sei se eu compreendi bem. Primeiro, obrigado pela pergunta, se eu compreendi bem a sua pergunta, mas eu vou trazer para o lado do mercado que eu tentei colocar aqui, que é o mercado de reprodutores e matrizes. Não sei se é exatamente isso do seu foco, tá? Mas é importante a gente perceber, né, que esse mercado de reprodutores e matrizes é um mercado que é diferenciado, que é de produtos de alto valor agregado, tá? Um reprodutor, um bom reprodutor, custa 3, 4, 5, 10 mil reais. Então, é um mercado que, se você conseguir produzir bem e se diferenciar, você tem ali uma oportunidade única de ganho de produtividade. O que eu chamo de ganho de produtividade? Você tem um investimento relativamente pequeno para a produção de um produto de alto valor agregado e, portanto, a possibilidade de aumentar a renda e sobreviver. Por isso que eu vejo que muitas vezes muitos criadores têm, ao invés de trabalhar a produção de carne, porque você tem um produto de mais baixo valor agregado, porque o próprio frigorífico, na maioria das vezes, não tem um preço diferenciado por uma carne de mais qualidade, mas muitos procuram trabalhar a questão do mercado de reprodutores e matrizes, né? Então, eu acho que essa é um mercado, só que é preciso a gente entender que o mercado de reprodutores de matrizes não é para todo mundo. Você imagina que todo mundo vai resolver ser produtor de reprodutores de matrizes. Vai vender para quem, se todo mundo produz? Então, esse é um mercado mais restrito mesmo, até porque tem uma série de etapas que precisam ser cumpridas para que você possa acessar esse mercado. Mas eu acho que é possível, em cada território, em cada região, você fomentar algo do tipo daquilo que eu mostrei aqui. Um núcleo de melhoramento genético participativo, de base comunitária, que vai trabalhar ali. Eu tenho 1000 produtores numa região. Não está lá, sei lá, não sei quantos 1000 produtores. Eu não preciso que 1000 produtores façam todo esse processo. Se eu tiver 10, 15, 20 produtores organizados, orientados para esse processo, eles vão conseguir fazer um trabalho bacana de identificação de reprodutores e matrizes, seleção, com foco no sistema de produção comercial. E aí ele vai começar a ser um fornecedor de reprodutores naquele território, um produto de mais alto valor agregado e portanto, vai poder melhorar a renda das famílias que estão trabalhando com isso. Então, é possível. Não é tão complexo, mas tem que cumprir algumas etapas. Tá? Bom dia a todos, parabéns pela palestra. Eu sou professor do Instituto Federal Campos Crato, mas a minha pergunta remete a uma época antes disso, né, que eu fui produtor e quando morava em Canidé, tinha uma propriedade lá, e conheci um cidadão que ele tinha um rebanho de Morada Nova e Branca, ele tinha em torno de 120 animais, certo? E ele desistiu de criar por conta da questão da pigmentação, né? Da despigmentação, na verdade, né? Inclusive depois ele fez uns cruzamentos com, acho que com Texel,
na verdade, ele desistiu e vendeu para o abate todo esse plantel. Então, eu queria saber como é que está essa questão principalmente Morada Nova Branco, né? Eu sou um admirador da raça Morada Nova, né? Por conta do menor risco de se criar na nossa condição, né? Então, o risco é muito grande e quando se tem uma condição mais precária em termos de guarda chuvosa, por conta do sistema extensivo que a gente cria, o risco é bem maior de se perder, né? De ter prejuízo com a atividade, né? Mas com relação ao Morada Nova Branca, eu tenho essa curiosidade de como é que está essa condição da discriminação, do Morada Nova, que já melhorou, né? Essa questão aí desse produtor, isso foi em 2005, né? Que eu tive conversa com essa pessoa, certo? Obrigado pela pergunta. Bom, de fato, o Morada Nova Branco, a variedade branca, ele tem essa característica, né? Embora até no padrão racial, né, diz que o desejável é que seja pigmentado, né, a pele pigmentada e etc., mas ela permite que seja despigmentada, até porque se não permitir, acaba a raça, porque é aquela situação um pouco que eu tentei mencionar aqui. A característica da pelagem branca, né, no Morada Nova Branca, ela está associada à despigmentação, tá? Agora, eu já conheci rebanhos de Morada Nova Branca criados extensivamente, absolutamente extensivos, bichinho rosado, né, com o narizinho rosado, e que assim, não havia tanto relato de problemas que essa despigmentação pudesse trazer. Certamente há algum problema, mas quando você observa de uma maneira geral, talvez até se você trabalhar, por exemplo, próprias técnicas de manejo, de você garantir um pouco de sombra e o animal possa se abrigar nos períodos mais ensolarados do dia, isso possa equacionar. Eu não sei se a Aline tem algum elemento mais sobre isso, que a Aline trabalha mais com Morada Nova Branca, mas o que eu pude já ter de experiência, ela de fato tem essa característica, é da raça, os estudos que foram feitos, né? A própria professora Débora, que é nossa parceira, né, tem trabalho e caracterizou isso. A grande maioria, a quase totalidade dos animais são realmente despigmentados. Para o ambiente semiárido, que muito sol, isso pode realmente ser um fator limitador, mas quando a gente olha no sistema de produção, de uma maneira geral, isso, um ou outro animal que tenha, né, um câncer de pele, uma coisa desse tipo, acaba não sendo esse impacto tão grande. Até porque essas características de doença de pele e tal tendem a ser doenças mais degenerativas de longo prazo. Como os animais no sistema de produção, eles tendem a ter uma vida útil mais curta, né? Então um animal que vai para o abate, ele vai para o abate com 6 meses, um ano e pouco. Não dá tempo de desenvolver esses problemas. O problema estaria mais nas matrizes e reprodutores que permanecem mais tempo no sistema, né? Mas mesmo assim, um ou outro vai apresentar, mas eu tenho certeza que não vai gerar uma taxa de descarte e de problemas maiores do que você tem para certos problemas sanitários, de problema no casco, de problema de verminose, de etc. e tal. Então, talvez não seja de fato um fator tão limitante essa despigmentação. E a própria limitação pode eventualmente estar sendo trabalhada no sistema de manejo, garantindo alguns locais em que o animal possa se abrigar nos períodos mais ensolarados do dia. Aliás, isso não deveria ser uma prática restrita ao Morada Nova Branca, né? O animal precisa de sombra, principalmente nos horários mais quentes do dia. Tá? Não sei se eu respondi a tua pergunta, tá? Mas obrigado. Oi. Sou eu. O Temer. Bom dia. Bom dia. Temer, parabenizar, meu amigo, pela sua palestra, sempre um prazer de escutar, né? E assim, é uma preocupação nossa já, essa questão do melhoramento genético. A gente sabe que nós estamos muito atrasados, muito aquém nesse processo, que a gente sabe que é de fundamental importância até para a evolução da própria atividade, né, como geradora de emprego, renda de desenvolvimento.
Mas, contudo, nós temos que, e eu queria que você falasse sobre isso, essa questão do modelo. Nós temos um modelo que é desenvolvido no Brasil, né, que é o modelo de negócio de exposição. Né? É o modelo de negócio que a gente produz um animal para ser bonito, para atender um padrão, um padrão racial, que claro que tem a sua importância, e aqui a gente em momento algum quer desmerecer esse mérito, né, de ser importante a questão do animal realmente ter um padrão racial. Agora, o modelo que nós deveríamos defender, né, e é esse modelo que eu acredito, se você verificar outros países que avançaram no processo em programa de melhoramento genético, é o modelo de produção de carne e leite. Na verdade, nós estamos preocupados com a beleza do animal, em expor o animal em exposições, né, que vença o mais bonito, do que vencer aquele que tem mais leite, daquele que produz mais carne. Então, foi falado aqui a questão das políticas públicas devem ser mudadas, devem ser diferenciadas, mas eu acho que também a cabeça do produtor, né, esse perfil, ele tem que ser analisado, fazer uma autoanálise, né, e ver qual é o caminho que ele quer que a atividade tenha no Brasil. Né? Então, nós temos que botar na cabeça que nós temos que produzir carne e produzir leite. Aí sim, quando um produtor ele botar isso na cabeça, aí eu acredito que ele também vai acessar e entender melhor o processo de melhoramento, porque você só tem produção se você tiver genética, alimentação e sanidade, né? E isso perpassa também, e aí fica, né, para as associações brasileiras. Nós temos aqui o nosso presidente da ARPA aqui presente, representante também da BCC, da Associação Brasileira. Eu acho que essas duas associações elas têm um papel muito importante. Nós temos visto outras associações em outros países que eles atrelaram, né, no seu registro genealógico a questão de mensuração, de produção, né, dando valores, né, a esses animais. Então, eu acho que é importante também, já que as duas associações estão aqui, quem sabe, eu sei que já estão nesse processo de discussão, mas que a gente acelere esse processo para poder fazer com que a gente tenha uma capricultura mais profissionalizada. Obrigado. Beleza, também. Eu assino embaixo tudo que você falou e eu tenho certeza que a ARC e a BCC, até porque a gente conversa e está totalmente aberto a esse tipo de situação, né? de necessidade. Inclusive a ARC eu acho que já insere algumas coisas de genotipagem dos animais lá no registro, e eu acho que a BCC também está pensando nessa linha, a gente vai chegar lá, se Deus quiser. Agora você tocou num ponto que ele é raiz para isso, né? Que essas coisas não se desenvolvem muitas vezes porque a produção em si não se desenvolve. O que acontece? Se eu tiver uma produção realmente desenvolvida, que busca produtividade, que precisa melhorar a eficiência de produção, ela vai buscar reprodutores que vai passar a ter uma demanda específica para reprodutores que vão para além, né, do registro genealógico, da beleza, da exposição, porque vai haver essa demanda. Eu não quero só que o animal seja bem conformado, tenha uma estrutura e etc., mas eu quero que ele produza as filhas que vão ter essas características e tal, né? Mas eu acho que a gente está numa situação de limiar, porque na hora que a cadeia conseguir virar a chave e você tem agora uma produção, aqui no Nordeste, por exemplo, todo o leite praticamente que é produzido, o mercado é institucional. Não há uma situação, pouquíssimo leite é entregue em laticínios, digamos, para mercado livre e aberto, né? Então, na medida que é um pouco diferente lá no Sudeste. No Sudeste, você tem uma cadeia mais desenvolvida e é mercado livre, e os produtores têm uma demanda maior por reprodutores que realmente imprimam leite na produção e etc. Mas eu acho que enquanto a gente não consegue fazer essa virada na produção, porque todo o resto deveria derivar dessa produção, da cadeia produtiva desenvolvida, demandando os insumos, e dentro dos insumos vão estar os reprodutores e o material genético que vai ser produzido. Então, se a gente não conseguir desenvolver a base, esse outro mercado vai ser mais difícil de completar, de dar seguimento. Por isso que, como eu coloquei lá,
para acelerar esse processo, a gente precisa muitas vezes de uma política pública que vai acelerar esse processo, né? E você poder estabelecer um sistema de produção de material genético, até porque você teria até um potencial, como as associações aqui já devem ter visto algumas demandas de outros países, né? Aqui da América do Sul, da África, demandando certos materiais genéticos nossos aqui. E aí muitas vezes a gente não consegue, tem questões sanitárias, mas tem também questão genética, porque você não consegue ter um sistema de avaliação que passe do registro genealógico. Então, assim, tem muito serviço, e aí eu fico satisfeito, né? Porque eu tenho emprego para os próximos anos, porque tem muito o que fazer. Obrigado, né? Bom, obrigado, Facó. Obrigado. Eu que agradeço, tá? Vamos dar prosseguimento agora para a palestra.